Pessoal, aqui mais um vídeo do projeto de entrevistas com jornalista de Santa Catarina, hoje com a Graziane Ubiali. Grazi, já quero te agradecer desde o começo por participar, e você é do oeste do estado, como veio parar em Florianópolis? É uma longa história, Geisa. Na verdade, eu não vim direto para Florianópolis, né? Eu saí de Concórdia, que é a minha cidade natal, aos 16 anos. Fui para o Paraná e lá na cidade de Ponta Grossa eu concluí meu ensino médio, mas desde pequena eu sempre gostei muito de jornalismo, né? E acabei vindo para Florianópolis, que era um sonho de criança. Eu e minhas amigas compartilhávamos desse sonho de morarmos aqui na capital. Acabei indo para outros lados, né? Acabei indo para o Paraná, mas quando eu tive a oportunidade de vir para cá, acabei vindo para trabalhar com outra empresa, não tinha nada a ver com comunicação, né? Com jornalismo. E aqui eu cursei minha faculdade. E aí aqui eu estou há 17 anos já. E como o jornalismo surgiu na sua vida e por que resolveu segui-lo? Então, desde criança, eu sempre gostei, eu sempre fui muito articulada, sempre gostei muito de falar, de escrever. E os meus professores, na época em que eu estava no ensino fundamental ainda, terceira, quarta série, a professora Elisângela, ela sabe disso, o sobrenome dela é Sabe, mas ela é muito sábia. Ela sempre me dizia que eu tinha essa questão de escrever muito bem, de falar muito bem. E a minha profissão talvez seria algo em relação à comunicação, né? Eu fazia teatro, eu cantava, então eu sempre tive muito esse lado comunicador muito forte em mim. Apesar de eu, em alguns momentos, querer ser médica, porque a minha mãe trabalhava no hospital, mas não tinha nada a ver comigo. E aí eu tinha alguns amigos lá em Concórdia, mesmo na Rádio Rural, o Jailson Angeli, o Cláudio, enfim, que eu admirava eles, né? Na minha adolescência, eram meus amigos e eu os admirava. E eu pensei um dia, nossa, eu acho que realmente jornalismo é algo que tem a ver comigo. E quando eu tive a possibilidade de escolher a minha profissão, eu vim para Florianópolis. Eu cheguei a prestar vestibular para direito, porque era algo que outras pessoas me incentivavam justamente por eu me comunicar muito bem, então eu seria uma excelente argumentadora, né? Mas na hora de fazer ali o vestibular, eu prestei para direito na UFSC, mas não consegui passar na minha primeira tentativa. Não tinha feito nem cursinho nem nada, simplesmente fui para ver como é que era. E depois veio o ProUni, né, que vocês devem conhecer, que é esse programa de universidade para todos. Lá na época em que ele teve a primeira oportunidade, a primeira chamada, eu me inscrevi com nota do Enem. Eu consegui uma vaga. Na época, na faculdade, era para publicidade e propaganda. E quando uma das professoras do processo seletivo leu a minha redação, ela me convidou a fazer jornalismo. Ela disse que a minha redação era muito jornalística e que talvez esse seria muito mais a minha profissão, a minha cara. E de fato, então, eu abri para ela, né, essa questão de que sim, o meu sonho sempre foi jornalismo, mas por conta das vagas eu havia optado por publicidade e eu acabei conseguindo a vaga em publicidade e ela me autorizou a fazer a escolha por jornalismo. Então, ali mesmo, tudo se encaminhava para isso, né? Tanto que eu tentava ir para outros lugares, mas me trazia de volta para a profissão que eu amo e que já estou aí formada desde 2008. E no jornalismo, qual é o nome que você admira? Nossa, tem vários nomes que eu admiro no jornalismo, né? Falando nacionalmente, eu admiro muito Sônia Bride, admiro muito Caco Barcelos, deixa eu me ver quem mais. Cabrini, né, que é um grande investigador, inclusive trabalhava até então conosco no SBT. Aqui na cidade eu tenho muitos amigos, muitos colegas que eu admiro. Eu admiro as pessoas que fazem jornalismo, já têm a minha admiração, porque escolheram da mesma forma que eu uma profissão que é tão bonita e que pode ajudar tantas pessoas, né? Se for levada a sério da forma como ela e como ela deve ser, né? Então, mas eu acho que nacionalmente Sônia Bride, Caco e Cabrini são grandes nomes para mim, assim. E você, além de TV, você já atuou em outras mídias? Sim, inclusive eu ainda atuo, né? Eu já trabalhei em assessoria de imprensa, ainda trabalho, faço assessoria de imprensa, né? Atendo alguns clientes, porque para quem não sabe, jornalismo ele vai muito além de TV, revista, site e rádio, né? Ele tem um campo muito vasto de trabalho. Então, eu já trabalhei também em órgãos públicos, já atuei como assessora de comunicação em órgãos públicos,
Já atuei em sites e também já atuei em TV fechada, né? Eu era apresentadora do TV Justiça, que é uma TV do Tribunal de Justiça do Brasil, né? Tribunal Federal, e que abre caminho, abre espaço para todos os estados também terem as suas programações. Então, eu era apresentadora do TV Justiça, no caso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E em sua carreira, qual o maior desafio que você já passou? Poxa, maior desafio. Eu vou te dizer que todos os dias a gente tem desafios, né? Tem dias que são mais tranquilos, tem dias que são mais complicados, mas assim, eu já. Relatar história é sempre um desafio, né? Porque você tem nas tuas mãos a função de contar a história de alguém. Eu já peguei casos muito emblemáticos, né? Como algo recente, que foi a morte da família catarinense lá no Chile. E isso mexeu muito comigo, porque eu tive contato com a família dos mortos, né? Eu tive contato muito próximo com o pai com o avô, no caso das crianças, né? O pai do pai das crianças. E isso mexe bastante com a gente, porque a gente sempre se coloca no lugar do outro, apesar da faculdade dizer que a gente tem que manter o distanciamento. Então, é difícil de você se eximir, né, desse momento em que você tem ali na sua frente uma história triste. Então, acho que esse caso da morte dos chilenos foi algo bem chocante para mim. Eu também já passei por uma situação em que tinham pessoas que estavam em uma área de invasão, com umas casas construídas em área de invasão, e a polícia veio para tirá-las de lá, e sem escrúpulos, né? Enfim, tem horas em que a gente vê a ação assim de uma forma muito truculenta. Eu fiquei no meio de bala de borracha, no meio do tiroteio, eu estava ali junto com as famílias, correndo risco de ser acertada também. Eu já realizei denúncias de crimes ambientais, onde a situação foi bem complicada, porque os empresários que estavam nessa denúncia pediram para o funcionário vir com, não é um trator, uma retroescavadeira para cima de mim. Então, eu muito pequena com o microfone e uma retroescavadeira vindo na minha direção. Então, são situações que a gente pega todos os dias, e eu digo que todos os dias é um desafio. Pode ser um desafio para o lado bom e pode ser um desafio para o lado ruim, né? Porque, às vezes, até para você contar uma história feliz, você tem o desafio de transmitir tudo o que aquela história de fato é, né? Então, o jornalismo, ele é um desafio diário. E você também é bailarina. Como isso surgiu na sua vida? Eu sou bailarina também. Quando criança, hoje não é tão comum nas escolas, mas eu estudava lá em Concórdia, na escola João Teobaldo Magarinos, do bairro Vista Alegre. Eu lembro perfeitamente da estrutura da escola. E nós tínhamos um incentivo à cultura lá naquela escola. Nós tínhamos aula de teatro, aula de canto, aula de xadrez, aula de dança. A gente tinha uma porção de atividades extracurriculares, que hoje são chamadas de extracurricular, mas na época eram oficinas que a gente tinha e que a escola oferecia. E eu fazia todas, porque eu sempre gostei de me manter muito ativa. Então, eu fazia aula de xadrez, eu fazia aula de dança, eu fazia aula de canto, eu fazia aula de teatro, eu declamava poesia, enfim. E aí surgiu que eu comecei a dançar, ainda no prézinho, lá com meus 5 aninhos, eu já comecei a dançar. E isso eu vim trazendo ao longo da minha vida. Ainda que eu tenha mudado de estado, eu fui para o Paraná. Lá no Paraná não tinha nada de dança, nada de cultura na escola. Na escola, Colégio Polivalente, eu estudei lá no Paraná, na Vila Liane, em Ponta Grossa. E eu cheguei lá já implantando um festival de teatro e um festival de dança. Eu já sou assim, né? Eu já chego chegando. Eu gosto de mobilizar. Então, lá também eu acabei dando continuidade à dança, à música, a teatro. E depois, quando eu vim para Florianópolis, eu comecei a trabalhar na assessoria de comunicação da Secretaria de Educação de Florianópolis, da capital. E dentro da Secretaria de Educação tinha um projeto de dança que eles faziam seleção de pessoas da comunidade para participarem da aula de dança. E como eu já tinha sido bailarina, eu fui fazer essa seleção e fui selecionada. E de lá para cá, eu continuei fazendo a prática, daí sim, do balé propriamente dito, porque anteriormente eu já tinha feito jazz, eu fiz street dance, eu fiz contemporâneo, enfim. E aí ali eu entrei então para uma escola de balé, que a minha professora Simone Simon, tô morrendo de saudade, porque agora em meio da pandemia a gente acaba não podendo praticar, né?
E tô até hoje. Na verdade, a gente tá alguns meses sem fazer, eu acabo fazendo em casa, né? Até eu coloco alguns videozinhos nas minhas redes sociais, acabo praticando em casa, que minhas sapatilhas estão aqui. E a gente tem o domínio, né? Enfim, a prática do balé a gente mantém. Agora, para finalizar, são perguntas rápidas. Um momento especial na sua vida e carreira. A minha formatura, Uma pessoa que te apoiou desde sempre. a minha mãe. É uma data que é especial para ti. O meu aniversário, eu amo. É uma reportagem marcante. Ai, uma reportagem marcante. Pro lado bom, pro lado ruim, vamos lá. Do lado bom. Pro lado bom, uma reportagem. Nossa, eu fiz tantas reportagens marcantes. Agora tu me pegou? Deixa eu pensar aqui em uma. A da dona Lucélia, que eu fiz a reportagem com ela e a gente conseguiu a cirurgia para ela, que ela esperava por 15 anos uma cirurgia e a gente conseguiu realizar essa cirurgia depois da nossa reportagem. E para finalizar, se defina em uma frase. A Grazi é uma pessoa alegre, determinada e que não desiste nunca. Então, essa parte final, onde o convidado divulga as redes sociais. Então vamos lá, gente. Convido todo mundo para me seguir aí. Instagram, Facebook, é Graziane Bialy. Segue lá, acompanha a gente. Eu posto muito sobre a minha vida, o meu dia a dia, mas também coloco bastante informação, né? Principalmente nos stories. Então dá uma passadinha lá e eu espero vocês. Aproveitem, curtam as minhas redes sociais, então, e qualquer sugestão de pauta, qualquer ideia, manda para mim lá, porque eu aproveito tudo, hein? Então, agora finalizando, eu quero te agradecer mais uma vez e para o pessoal, até o próximo vídeo. Obrigada!